Então, eu convido a nossa jornalista e diretora de comunicação da Comissão Gaúcha de Folclore, Érica Hansen. Érica, a sala é tua. Boa noite a todos. É um imenso prazer mediar as aulas de hoje com duas palestrantes de primeira grandeza, como são a Paula Simon Ribeiro e a Lúcia Brunelli. Ambas têm um currículo extenso, denso e belo, e só a leitura deles já seria uma aula de cultura. Mas, a nosso pedido, elas fizeram a gentileza de resumir suas trajetórias dentro do folclore e da dança folclórica, para termos mais tempo de ouvi-las ao vivo. Antes disso, eu peço a todos que mantenham seus microfones desligados durante todo o tempo. As perguntas poderão ser feitas através do chat e, na medida do possível, responderemos algumas delas agora, e as demais serão respondidas posteriormente. Começaremos com a professora Paula, que vai abordar os conceitos e teorias do folclore. Paula Simon Ribeiro é ex-presidente da Comissão Gaúcha de Folclore e da Comissão Nacional de Folclore. É presidente da Fundação Santos Hermann, ex-conselheira do Conselho Estadual de Cultura e do Conselho Nacional de Política Cultural, CNPq, membro fundador da Academia Ibérica da Máscara, em Bragança, Portugal. Foi professora de Educação Artística na Rede Estadual de Ensino e técnica do setor de pesquisa do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Professora dos cursos de graduação em Educação Artística e pós-graduação de Folclore na Faculdade Palestrina, em Porto Alegre, além de instrutora nos cursos de guia de turismo. Participa ativamente como palestrante em eventos culturais e tem inúmeros trabalhos publicados em revistas e livros, alguns deles com edições esgotadas. Como eu disse no início, essa é apenas uma pequena parte do grande currículo da nossa palestrante de hoje, nossa presidente de honra da Comissão Gaúcha de Folclore, muito querida por todos e a quem passo a palavra agora. Paula, por favor. Muito obrigada, Érica. Boa noite a todos que estão aqui presentes. É um prazer estar com vocês. Eu não vou usar o PowerPoint, em primeiro lugar, porque eu não sei usar mesmo, sabe? E depois eu tenho material aqui na frente, não tem imagens, então nós vamos só conversar. A Cristina já me ajudou, porque ela já falou bastante sobre o que é folclore, sobre a palavra, mas nós vamos enfatizar um pouco mais, porque há um encadeamento daquilo que nós estamos falando. Nosso trabalho é sobre o conceito básico do que é folclore, o que é tradicionalismo, regionalismo, nativismo, as características do fato, mas a gente não vai pensar que folclore nasceu assim do nada, que nem capim depois da chuva. O folclore já vem assim de muito longe. Folclore, já na metade do século XVIII, nós temos assim o início de um saber científico, que pretendia ser científico, que coloca o homem como objeto de investigação. Até então, o homem era objeto de um pensamento mitológico, teológico, mas nunca científico. Não havia aquela ideia do homem estudar o homem pesquisar o homem. Bom, isso levou em torno de um século esse pensamento a ser desenvolvido, até que na metade do século XIX passa essa sabedoria, esse saber passa a ser sistematizado e cria um corpo teórico que vem a ser a ciência da antropologia, cujo objeto será eleito as sociedades primitivas, ditas primitivas, ou seja, aquelas bem longínquas, distantes da civilização europeia e norte-americana. Trata-se, nesse momento, de uma distância geográfica. E os antropólogos se deitaram, então, no trabalho de olhar o homem como homem. Mas
logo percebem que esse objeto empírico, que eram os povos que pertenciam à civilização ocidental, estava desaparecendo. Eles estavam sendo incorporados a outras culturas, evoluindo. Então, seria a morte do primitivo. Então, alguns ramos da antropologia se voltam para o estudo do homem do campo, o outro, aquele de dentro, que fora deixado de lado pelas ciências antropológicas, pelas pesquisas, e esse novo conhecimento se chamou folclore, lá, então, no fim do século XVIII. Vocês vejam que, muito antes de nós pensarmos em estar por aqui, já estava em evolução esse estudo do homem pelo homem. Então, a palavra nos leva, a palavra folclore nos leva a duas palavras, folk, povo, e lore, conhecimento, sabedoria. Traduzindo ao pé da letra, seria o conhecimento do povo. Alguns estudiosos da época, assim, Charles Juban-Genepi, o outro, o Boas, se dedicaram ao estudo dos homens, e a classificação de lendas e mitos que nós usamos até hoje é a do Van Gennep, que morreu em 1957, nasceu lá em 1870. Então, esse antropólogo alemão, ele era mais conhecido pelas suas descobertas, seu trabalho sobre ritos de passagem, mas contribuiu muito no campo do folclore europeu, propondo uma substituição da orientação histórica que até então havia. Então, aqui nós vimos que a palavra folclore surgiu já no fim do século XVIII. O arqueólogo William John Thoms criou essa palavra, porque não tinha uma ciência que designasse isso. Não havia o nome de uma ciência que designasse. Então, essa palavra foi usada pela primeira vez em 22 de agosto de 1846, portanto, 100 anos depois de que os primeiros antropólogos começassem a pensar neste assunto com mais objetividade. A revista de Atheneum publicou uma matéria onde o William John Thoms, escondido atrás de um pseudônimo, Ambrose Merten, não queria se dar a conhecer ainda, ele sugeria a palavra folclore para designar as antiguidades literárias, a literatura popular. Vejam que isso foi em 1846. Em 1878, foi fundada a Sociedade Britânica de Folclore. Depois, em 1888, 10 anos depois, foi fundada a Sociedade Norte-Americana de Folclore. O William John Thoms, quando criou essa palavra, ele se referia aos estudos dos usos, costumes, crenças, romances, refrões, superstições, etc. Então, os estudos do folclore começaram pelos usos e costumes, pela literatura mais próximo, pela literatura oral e pelas atividades lúdicas ou de diversão, de romances, pelas superstições, foi como começou. Posteriormente, foi aumentado esse campo, abriu muito mais, e hoje nós temos um amplo guarda-chuva que o folclore abrange. A gente estuda atualmente toda a transversalidade do folclore em todos os momentos da vida humana. Então, o folclore é o saber popular, ou estuda também as culturas populares. Ele é adquirido espontaneamente, ele nasce dentro de um grupo social, não é imposto por terceiros, por outros grupos ou por instituições, não é imposto por leis, por normas ou por regras. O folclore ele é preservado pela tradição, porém com dinamicidade, transmitido pelas sucessivas gerações. Ele gera durabilidade no tempo, sob o uso da dinâmica cultural. E por que que consegue permanecer? Porque ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade dentro do grupo, não é um fato isolado.
ele é aceito coletivamente. No folclore, o povo não faz nada de graça, nada é gratuito, tudo preenche uma função para o grupo social. Então, todo folclore sempre é uma tradição, mas nem toda tradição é folclore. Então, nós vamos ver essa cultura popular, essa cultura que nós chamamos de folclore, que nasce espontaneamente e que se conserva através das gerações, é um tipo de cultura. A cultura é o conjunto de comportamentos compartilhados nas sociedades organizadas. A cultura pode ser erudita ou cultura espontânea. Para Edward Taylor, cultura é aquele complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, bem como hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, tudo que o homem faz, que não foi a natureza que criou, tudo que o homem faz é cultura. Claude Lévi-Strauss, ele define cultura como sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente humana. Claude Lévi-Strauss era um etnólogo belga. Ele nasceu em 1908 e morreu em 2009, quer dizer, já no nosso tempo. Ele é muito citado, muito estudado. Quem trabalha com folclore precisa conhecer a obra, o trabalho do Claude Lévi-Strauss, etnólogo belga. A cultura espontânea é aquela decorrente da experiência de vida, não adquirida através do ensino formal. Não é diretamente influenciada pelas instituições culturais. Ela resulta da experiência diária do homem em contato com a família ou com a comunidade. Isso de dizer, aqui não tem, aqui na cidade não tem folclore. Não, na minha família não tem folclore, todo mundo estudou. Sim, todo mundo estudou, mas já não nasceu com 7 anos dentro de uma escola. Já desde que nasceu, conviveu com a família, com os irmãos, a mãe, como nós vimos ontem, que a Cristina também nos mostrou, a mãe cantando cantigas de ninar, os irmãozinhos brincando com o nenê, conversando, trazendo brincadeirinhas. Então, isso é folclore, tudo. Até o chazinho que a mãe dá para que o nenê está com dor de barriga, isso é folclore. A benzedura, as crenças, essas crendices todas relacionadas com o parto, com o nascimento do bebê, botar uma figa na cabeceira da cama, a madrinha deve dar uma figuinha de ouro para o nenê. Nós refletirmos e discutir. Tem alguém com o microfone aberto. Tudo isso é folclore, todos nós somos portadores de folclore. Uma ocasião, cheguei para fazer uma palestra, dar uma aula no tempo do IGTF, e falei com as professoras, era uma aula para professores. Aí as professoras me disseram, não, aqui não tem folclore, aqui é cidade, nós somos uma cidade bem adiantada, aqui não tem folclore. Aí eu passei uma tarefa para elas, que era o folclore da minha família. E saíram maravilhas. Dei uma tarefa que saiu maravilhas. Elas trouxeram a receita do bolo da tia, a cuca que a avó fazia, os chás que a mãe oferecia para eles, as simpatias para tirar, até o bicho berne que dava nos animais tinha uma simpatia para tirar. Tudo isso é folclore, todos nós temos, mesmo a pessoa mais estudada, com mais títulos e formação acadêmica que tenha, sempre tem a sua bagagem de folclore. Isso faz parte da nossa vida e é o que nos identifica. Essa nossa identidade vem daquilo que nós somos, das nossas raízes. Eu vejo assim que muitos de vocês estão aí com a cuia do chimarrão assistindo a aula e tomando o seu chimarrão. Isso é uma das coisas que nos identifica o gaúcho, e assim por diante. Então, a cultura espontânea é aquela decorrente da experiência de vida. Todos nós temos.
A Cristina ontem nos mostrou muitas crianças brincando, pulando corda. Lembra, Índio, da nossa exposição de brincadeiras? Lembra, Alessandra, nossa exposição de brinquedos e brincadeiras? Quando terminar a pandemia, vamos fazer de novo. Os banners estão bem guardados. Então, a cultura espontânea resulta da experiência diária do homem em contato com a família ou com a comunidade. Em contato com a comunidade, em contato com os vizinhos, a gente vê os hábitos do vizinho, aprende a gostar de um tipo de comida que eles gostam, a gente aprende a conhecer outras atividades, outros tipos de cultura que não são aquela que nós trazemos. Temos, contrapondo a cultura espontânea, nós temos a cultura erudita, que é aquela adquirida de forma sistemática, através do ensino organizado, como escolas, universidades, recebe orientação do Estado e influências diversas, como da igreja, dos jornais, da televisão e da mídia em geral. Aqui eu tenho que acrescentar, através do Face, do Google, do WhatsApp, vai por aí. Nós temos agora mais outras plataformas que também nos trazem ao vivo e a cores tudo o que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Tem um lado bom e um lado ruim. Isso já é outra discussão. As culturas populares, entre essas duas, entre a cultura erudita e a cultura espontânea, existem as culturas populares, existe a cultura popularesca de consumo comercial e passageiro, e as culturas populares não tradicionais, porque as culturas populares que nos interessam, que interessam ao folclore, são as culturas populares tradicionais, aquelas que passam de uma geração para outra. Mas nós temos as culturas urbanas, populares, não tradicionais, que chegam aos meios populares através dos meios de comunicação de massa. Elas ou são desenvolvidas em grupos específicos que não adquiriram a tradicionalidade, nada impedindo, entretanto, que se fixem, que conquistem a aceitação coletiva e passem a integrar o acervo de conhecimento do povo. Muitos fatos que hoje são folclore, um dia não foram, um dia eles surgiram, apareceram, foram se firmando, se fixando, se espalhando e tendo a aceitação coletiva, foram passando e hoje se folclorizaram. Existem muitas culturas populares reconhecidas e incentivadas através da Convenção da Diversidade Cultural, que isso é papo para uma outra palestra, a Convenção da Diversidade Cultural. É uma convenção muito interessante que o Brasil assinou. O folclore está dentro da cultura espontânea. No entanto, as duas culturas, a erudita e a espontânea, elas coexistem. E a pessoa que tem a cultura erudita não deixa de ter a sua cultura espontânea também. Conceituação. Vamos ao que os teóricos dizem a respeito disso. A Rossini Tavares de Lima, eu tive o privilégio de ter algumas aulas com o mestre Rossini Tavares de Lima, fundador da Escola de Folclore de São Paulo e do Museu de Folclore. Tive aulas com Rossini e com Julieta de Andrade. Ele tem uns livros muito interessantes, que é o ABC do Folclore, que eu recomendo. A Escola de Folclore, que eu recomendo. Folclore é a ciência que estuda os fatos da cultura material e espiritual, criados ou adaptados pelos meios populares dos países civilizados que, podendo ou não apresentar as características anônimo e tradicional, mas são essencialmente de aceitação coletiva. Então, veja, eles podem ou não apresentar as características de anônimo e tradicional, porque nós temos fatos de folclore que não são anônimos,
quando nós vemos um grupo de ternos de reis, eles não são anônimos, o fato é que é tradicional, não são as pessoas que são folclóricas, é o fato que se transmite de uma geração a outra. O essencial é que tenha a tradição, que tenha se perpetuado, eles são, e que sejam essencialmente de aceitação coletiva. Bom, o fato folclórico ele surge de muitas maneiras. Por exemplo, a aculturação. A aculturação ocorre quando grupos de diferentes culturas entram em contato, havendo mudança dos padrões de ambas, criando-se seletivamente um padrão novo. E isso nós podemos ver aqui no nosso estado, em regiões que receberam grupos de etnias diferentes e estiveram muito próximos, como houve troca e como surgiu uma nova cultura característica daqueles lugares, com traços de uma, de outra, e outros traços que foram a fusão desse conhecimento, dessa troca. Folclore se aprende por contiguidade, a gente vê a pessoa fazendo e vai aprendendo também. É uma pena que a gente não possa trocar ideias e vocês me darem exemplos que vocês também conhecem. Essa é a parte negativa desse nosso encontro, da gente não poder discutir e trocar ideias. Tenho certeza que vocês teriam muitos bons exemplos para me dar. As características do fato folclórico. Não é qualquer fato que anda aí que ele é folclore, ele tem que preencher algumas características. Pela Carta do Folclore Brasileiro, de 1951, eram seis características que eram exigidas. A espontaneidade, aceitação coletiva, funcionalidade, tradicionalidade, oralidade e o anonimato. Mas o folclore é dinâmico, as coisas vão mudando, não fica estanque, não é estanque. Foi em 1995, durante o 9º Congresso de Folclore, e depois de muitas discussões e debates e sugestões de todas as comissões estaduais estiveram reunidas e apresentaram suas sugestões. Então, essa coletânea de características foi reduzida, foi enxuta. Então, pela releitura de 1995, deve ter aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, que não constava na outra, e a funcionalidade. Tem que ter aceitação coletiva. Se 10 pessoas sabem de alguma coisa e fazem aquilo, não é um coletivo, é um pequeno grupo. Se conhecimento, muita gente conhecer por muito tempo e transmitir por muito tempo. E também a dinamicidade, como nós já falamos antes, as coisas não são estanques, nós não somos estanques, nós somos dinâmicos, sempre estamos mudando. Então, o folclore também ele vai mudando, novas coisas vão surgindo, as que perdem a função caem para o folclore histórico ou mudam de função, e que é muito comum é mudarem de função, porque as coisas têm a sua função. Se perde a função, nós não vamos ficar presos nas ideias do passado. Lá no meu tempo, no tempo da minha bisavó, você passava roupa a ferro com ferro de brasa. Então, vamos continuar usando? Não, aquele ferro de brasa perdeu a função. O que fizemos? Mas é um objeto de uma forma plástica bonita. Ele pode ter uma outra função. Ele pode ter uma função decorativa. A gente passa uma mão de tinta e bota umas flores e ele serve de peso de porta. Então, ele mudou a característica dele, mudou a funcionalidade,
mas o objeto permanece ali, ele tem uma tradição. Então, quando perde a função e não adquire outra, ele vai para o folclore histórico. Se ele adquire uma nova função, ele continua vigente e servindo de alguma forma. A dinâmica do folclore. A interação entre as várias camadas da sociedade, ela pode ser por aculturação, como nós já falamos, pode ser por invenção, por descoberta, empréstimo ou reinterpretação. Invenção. Invenção ou renovação. O que é isso? Ocorre quando há combinação de elementos existentes para produzir um novo. Nós já temos um elemento e queremos produzir um novo, se adiciona alguma coisa, bota ou tira, modifica, e se cria um novo. Isso é uma invenção. Um exemplo, por exemplo, adicionar algum material à matéria-prima da cerâmica, da argila, para obter maior consistência ou durabilidade. Eu aprendi num curso, no encontro de gestão do artesanato, muitas experiências são feitas porque a nossa cerâmica é bonita, a cerâmica brasileira é muito bonita, mas muito frágil. Muitos turistas vinham ao Brasil e compravam peças de cerâmica. Por exemplo, do Vale do Jequitinhonha, eles têm uma cerâmica branca muito linda, mas muito frágil. No Nordeste, os figureiros fazem aquelas figuras muito bonitas, mas muito frágeis. Facilmente quebra o bracinho, quebra a cabecinha, quebra um objeto que a gente comprou e que enrolou e embalou com tanto carinho, chega quebrado. Então, um grupo de estudiosos fez uns estudos sobre o que se poderia acrescentar no barro para dar uma maior durabilidade. E pasmem, foi constatado que essas microbolinhas de isopor que formam uma lâmina de isopor, essas microbolinhas, quando adicionadas ao barro, elas dão uma maior durabilidade, uma durabilidade muito grande. Quando adicionadas, as micro, nós não vamos botar uma bolinha de tênis no barro. Aquelas microbolinhas, se faz o trabalho, ela não modifica a textura, ela não modifica a face do trabalho, mas quando ela vai à queima, quando vai ao forno para queimar, ela, quando chega aos 800 graus, ela já derrete e dá uma durabilidade muito maior à peça. Então, isso o que acontece? Modificou aquela técnica tradicional, mas a técnica tradicional permaneceu. O objeto, a característica do objeto, a maneira de fazer, a forma de fazer, as cores, não alteraram em nada, mas alterou a durabilidade e os artesãos tiveram a possibilidade de uma maior renda, porque as peças tinham maior durabilidade, era mais fácil. Eu uma vez comprei um objeto dessa cerâmica, era uma galinha em cima de um pratinho. Eu enrolei com todo o cuidado, cheguei em casa o pratinho todo em pedaços. Eu colei, está colado até hoje, mas não é a mesma coisa. Se já tivessem usado essa técnica de adicionar aquelas micro bolinhas de isopor na argila, o pratinho não teria quebrado. E assim outros. No Rio Grande do Norte, a dona Raimunda do Barro adicionava pó de pedra sabão, ela desmanchava e adicionava aquele pó no barro e fazia uns pássaros com um pescoço bem longo e não quebrava, porque o próprio barro, a própria argila já tinha mais consistência, era mais forte. Então, isso é invenção ou renovação, quando se modifica aquela técnica sem tirar a característica. Quando não tira a característica, permanece sendo folclore. Outra maneira da disseminação do folclore é a descoberta, que sempre é ocasional. Ninguém sai assim, eu vou descobrir alguma coisa agora. Não. A coisa é ocasional.
Um exemplo, ao descascar, quando os imigrantes, quando os italianos vieram para a serra, eles trouxeram as mudas, os galhos das videiras, amarrados com pedaços de vime, enrolados, bem amarrados com pedaço de vime. Plantaram as videiras e as videiras deram nós temos hoje grandes parreirais e um vinho muito bom. Mas jogaram fora as varas de vime, e as varas de vime brotaram, e os imigrantes viram que aquilo tinha muita utilidade. E ao descobrir também que descascando o vime para usar a parte de dentro, para fazer balaios, para fazer cestos, cadeiras, aquela própria casca do vime tinha outra utilidade, como, por exemplo, amarrar os pés de tomateiro nas guias para que não quebrassem. Quer dizer, isso são descobertas, vão descobrindo ao pouco. O que vieram as varas da videira, os vimes enrolando, e depois o próprio vime serviu para a fabricação de cadeiras, depois de garrafas, para embalar garrafões, e as tiras do vime, a casca do vime, ainda teve outro tipo de utilização. Isso é a descoberta não intencional. Difusão verifica-se através da transmissão intercultural, quando a disseminação dos fatos ocorre por contiguidade. Ou seja, há a transmissão direta do conhecimento. Uma pessoa aprende com outra por ver ou ver fazer, ouvir ou ver fazer alguma outra coisa. Isso nós vemos muito no interior, uma criança, um jovem ajudando, por exemplo, o guasqueiro está trabalhando e o moleque está ali na ponta, está aprendendo. Ele está vendo, tem um microfone aberto. Quem é que pode estar com o microfone? Ou televisão ligada. Eu estou ouvindo o barulho daqui. Bom, se o guasqueiro está trabalhando e tem um menino por perto, ele vai aprendendo, e futuramente ele também será um guasqueiro. O Edson da Silva, desculpa. Futuramente ele... Tá bom, não tem problema. E futuramente ele também se irá trabalhar com couro, cortar as loncas, fazer o seu trabalho, o seu trançado de couro. Uma menina está perto da mãe, a mãe está costurando, ela está vendo, ela vai vendo, olhando, vai aprendendo, faz roupinha de boneca, aprende também a costurar e futuramente ela também saberá fazer o seu trabalho. Então, isso é a difusão do conhecimento. Quando a pessoa ouve alguém ou vê alguma pessoa fazendo, a mãe está bordando, fazendo pontinha de cruz, então as crianças vão aprendendo. Até os meus netos meninos viam a mãe fazer bordado de ponto de cruz, e eu tenho bordadinhos feitos pelo meu neto, que hoje é médico, ele fazia uns bordadinhos de ponto de cruz, porque a mãe fazia, ele aprendeu a fazer também. Então, isso é a difusão, o aprendizado por contiguidade, por ver ou ouvir. Tem também a reinterpretação, que é uma forma de interação entre diversos grupos culturais, diferentes entre si, modo de como uma cultura se adapta à sua realidade, seus traços culturais antigos ou emprestados, modificando sua função e alterando a sua forma. Isso quando uma cultura pega traços da outra sem alterar. Um exemplo mais vivo que nós temos, que a gente pode citar, é o sincretismo religioso afro-brasileiro, que nós tivemos agora há poucos dias uma bela palestra sobre o sincretismo religioso. A gente vê as figuras que são de uma religião junto com outra,
a mesma figura, o mesmo santo, ele é, numa religião ele tem um nome e na outra religião ele tem outro nome. E a gente vê nos altares de casas de nação, de casas de religião, a gente vê santos da Igreja Católica e vê paralelamente, simultaneamente, aos orixás e aos santos da religião afro. Então, isso é muito grande. Inclusive, aqui nós não temos o grande número de folguedos folclóricos como tem no Nordeste, mas a gente vê as figuras do índio, do negro, todos juntos no mesmo folguedo. São figuras, a figura do índio no Bumba Meu Boi, a figura do índio na matança do boi, quando o boi morre e ressuscita, aí vem o pajé, é outra religião, ele vem para ressuscitar o boi. Nós aqui não temos aquela riqueza, a nossa formação cultural foi bastante diferenciada. Começamos 200 anos mais tarde, quando lá no Nordeste já tinha uma cultura bastante expressiva, nós começamos aqui. Então, aqui nós não temos muitas coisas que vemos lá no norte e nordeste do país. Outra maneira de se ver, de se utilizar o fato, de expandir o fato folclórico é por empréstimo. É quando ocorre a utilização de outra cultura, mantendo-os intactos. Foi o que eu falei das figuras de índio incorporadas nos folguedos de origem africana. E eu vi no Espírito Santo, e o Ivo vai me confirmar, não vai me deixar mentir sozinha, não é, Ivo? Nós vimos um grupo um terno de congos, que a rainha daquele terno de congos era a filha de um botocudo, de índio botocudo com negro. A aldeia indígena era próxima do Quilombo e a dona Astrogilda era filha de negro com botocudo. E tocavam, tinham um terno de Congo, que é um terno de religião, onde se louva, a Igreja Católica aceita o terno de congos. E eles tocavam o terno de congos mesmo, tocava a música para os índios dali da região dançarem. Tinha os parintins, não, eram os tiririns, não lembro agora o nome dos índios ali do Espírito Santo. Se tu te lembrar, me diz, Ivo. E nós assistimos eles tocando, o terno de congos tocando para os pariris dançarem. Muito interessante, é uma apropriação, há uma troca cultural muito grande e convivem numa harmonia perfeita aqueles grupos. É um folclore riquíssimo naquela região. Projeção de folclore. A projeção ou aproveitamento, isso eu vou deixar depois, a Lúcia vai falar mais, não é, Lúcia, no projeção? Vou só abordar. É quando o fato é modificado, desfigurado, com a intenção de torná-lo mais bonito ou mais interessante, recebendo a influência de pessoas não portadoras do fato. Quer dizer, não são os portadores, são os instrutores, as pessoas que vão ensaiar, que vão ensinar. Então, isso é uma projeção, e que usam esse fato folclórico com outra finalidade, artística, estética ou mesmo comercial. Neste caso, ocorre a mudança de portadores, de motivação, de função e de formas, a mudança da realidade. Um exemplo nós podemos dar quando Villa-Lobos deu um tratamento erudito às cirandas, que são cantigas infantis, fez um trabalho belíssimo, modificou a realidade, deixou de ser a cantiga infantil e passou a ser uma música erudita. Mas eu não vou ampliar a fala
para a Lúcia logo em seguida já vem nos mostrar. Quanto tempo eu tenho, a Érica? Temos 10 minutos para encerrar. Um pouco mais, se precisar. Eu estou cuidando, mas o meu telefone ficou lá longe, eu não estou vendo o horário. Bom, aplicação didática do folclore. A projeção do folclore de forma didática é a utilização do fato folclórico autêntico na escola, na pedagogia ou nas artes. Por exemplo, o homem erudito dançando as danças tradicionais, aprendidas como instrutor ou apresentando um terno de reis, que foi ensaiado especialmente para uma apresentação. Nós podemos trabalhar com os fatos do folclore utilizado com finalidade didática. Eu trabalhei muito com folclore aplicado à escola, tenho um livrinho que felizmente já vai ser reeditado, o meu livro de folclore na escola, já está saindo nova edição pela Martins Livreiro. Logo, logo ele está à disposição. O fato só é folclore quando ocorre no seu contexto, local ou data. Eu dou um exemplo, estava dando aula em Osório, e falando sobre ternos de reis, justamente na terra onde tem belíssimos ternos, onde tem gente, maravilhosos ternos, nós temos inclusive a Marina, que é membro da Comissão Gaúcha, que tem livros publicados sobre ternos de reis, então estava eu falando para as alunas sobre o terno de reis. E pedi para uma das moças, que era filha de um mestre de ternos, se o pai dela vinha conversar com as moças. Ele prontamente veio, uma pessoa muito simpática, falou, foi maravilhoso. E quando nós pedimos para ele cantar um pedaço do terno, só uma estrofe que fosse, ele disse: não, professora, não é época, não é o tempo de se cantar ternos. Não se canta ternos, então não seria mais folclore. Então, é uma coisa assim que está muito no íntimo do portador natural do fato. Ele só canta ternos dentro do período do ciclo natalino, de 6 de dezembro a 6 de janeiro. Eu não vou citar nomes, mas um grande número de vocês já sabe quem é. Eu acho até que a minha ex-aluna, eu acho que ela está nesse grupo também aqui. Bom, nós falamos um pouco sobre folclore. Se vocês têm alguma dúvida, depois vocês façam novas perguntas, porque eu vou passar para um outro assunto ligado a folclore, que é, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande dificuldade em divulgar os fatos do folclore, porque nós temos o movimento tradicionalista gaúcho, do qual eu também sou filiada, ao qual eu também sou conselheira do movimento, também sou conselheira do 35 CTG, mas o movimento tradicionalista, as pessoas, de um modo geral, pensam que tradicionalismo é folclore. Então, nós temos o tradicionalismo, o regionalismo, o nativismo, e a pessoa menos informada pensa que é tudo a mesma coisa, que está tudo dentro do mesmo balaio. Não, cada um tem a sua posição bem definida. O tradicionalismo vem do latim, tradere, tradition, traditionis. É um movimento cívico-cultural que tem como objetivo preservar as tradições gaúchas. Os valores, coragem, amor à terra onde nasceu, hospitalidade, respeito à palavra empenhada e outros. Então, o tradicionalismo, ele foi oficialmente, ele é quase gêmeo com a Comissão Gaúcha de Folclore. O primeiro CTG a se registrar como centro de tradições foi o 35 CTG. Mas houve outros que já estavam antes, já funcionando, mas não tinham feito nenhum registro. Algumas entidades do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, ele foi fundado em 25 de 5 de 1898.
a União Gaúcha de Pelotas, em 10 de setembro de 1899, o Grêmio Gaúcho de Santa Maria, em 10 de outubro de 1901, Sociedade Gaúcha Lomba Grande de Novo Hamburgo, 31 de janeiro de 38, olha, da minha idade. Clube Farroupilha de Ijuí, 19 de outubro de 43. Mas o 35 CTG registrou o seu estatuto, se registrou como a sua ata de fundação, em 24 de abril de 48, quando a Comissão Gaúcha de Folclore, essa semana está comemorando 73 anos, havia registrado 23 de abril, ou seja, um dia antes. Quase gêmeos, nós temos, ao longo desses anos, comemorado juntos o nosso aniversário de quase gêmeos. Então, o tradicionalismo não é folclore, porque o tradicionalismo é um movimento organizado, ele tem estatutos, ele tem normas, ele tem a carta de princípio, ele tem as teses que o fundamentam, tem assim, uma série de coisas que o tornam um movimento organizado. A Alessandra está aqui, pode falar muito mais do que eu a respeito disso, a nossa eterna prenda. Nós temos o regionalismo, que não é o tradicionalismo. O tradicionalismo se utiliza também da temática regional, mas nem todo regionalista é tradicionalista, né? É uma corrente artística ligada ao romantismo, utiliza a temática regional. Na poesia, olha as declamadoras aí, na poesia Bruxinha de Pano, do Aparício Silva Rilo. Querem coisa mais linda? Ele canta, ele declama a bruxinha de pano, como fazer uma bruxinha de pano. É temática regional. Na literatura, os contos e lendas do sul de Simões Lopes, em Renata, tu és especialista nisso. Na música, Negrinho do Pastoreio, Barbosa Lessa, que muita gente agora já acha, nem lembra que foi o Barbosa Lessa quem compôs, ele já caiu no gosto do público. A tendência é vir a folclorizar mesmo. Nas artes plásticas, nós temos a Estátua do Laçador, o Monumento ao Imigrante, do Antônio Caringe, um escultor com formação erudita, que usou a temática regional gaúcha quando fez a Estátua do Laçador, e usou a temática regional da Serra, da região italiana, quando fez o Monumento ao Imigrante. Então, nem todo artista regionalista é um tradicionalista, são coisas diferentes. Todo tradicionalista é um regionalista, mas nem todo regionalista é um tradicionalista. Nativismo é um sentimento de amor à terra onde se nasce. O nativismo não se constitui num movimento como o tradicionalismo. É uma corrente artística também, que também utiliza a temática regional, que quem pode falar, e já falou também nos nossos encontros, o Luiz Cláudio Quinerim, ele faz uma bela fala sobre nativismo. O nativismo é também uma temática, usa a temática regional, também usam algumas peças da indumentária gaúcha, mas sem o rigor do tradicionalismo, que tem um tamanho certo para usar o lenço, um tamanho correto de usar a bombacha. Não, tem toda uma série de normas que devem ser seguidas. Então, ele utiliza, o nativismo utiliza a temática regional em suas expressões artísticas. A gente conhece, distingue bem o nativista do tradicionalista. Quando vocês ouviam agora, ele não está mais apresentando programas. O Glênio Fagundes dizia: a nossa pampa sem fronteira, as três pátrias, a nossa pampa sem fronteira. Era um nativismo. E o tradicionalista diz: riscamos nossas fronteiras a pata de cavalo e ponta de lança.
É bem diferente o tradicionalismo e o nativismo. Gente, muita coisa pode ser dita, eu estou aberta a perguntas. Desculpem se cansei os ouvidos de vocês. E estou aberta a perguntas. O que quiserem, estamos à disposição. Paula ainda tinha 5 minutos para falar. Mas posso responder as perguntas já. Quando não tem as imagens, vai mais rápido. Pela tua explanação, foi tão boa e tão perfeita que, por enquanto, não temos pergunta, mas se alguém quiser fazer, está aberto ainda. Bom, ou estava muito boa ou ruim demais, as duas. Só elogio aqui para a tua explanação. Muito obrigada. Nenhuma pergunta, então eu vou passar adiante. Algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi dito? Aqui temos uma pergunta aqui, da Maria Cleci. Seu livro sobre folclore, como adquirir? Qual deles? Qual deles ainda não tem aqui? O de folclore e aplicação pedagógica, eu tenho ainda a Comissão Gaúcha deve ter uns 2 ou 3 exemplares, mas está saindo nova edição. O Adivinhações Populares, nós temos bastante exemplares, a Comissão Gaúcha tem à disposição, estão para serem comercializados os Adivinhações Populares. O folclore, os aspectos do folclore, nós também está saindo mais uma fornada, o Martins Livreiro está tirando mais uma fornada do Aspectos, que está esgotado já há bastante tempo, ele está saindo novo. O Folclore e Aplicação Pedagógica estava esgotado há muito tempo, só na sede nós ainda temos 2 ou 3 exemplares. É só entrar em contato que a gente pode mandar por correio, porque agora não. Se fosse presencial, já era mais fácil. Mas se houver algum interesse, pode entrar em contato que nós temos, se manda pelo correio. Paula, temos outra pergunta aqui. Qual é o fato folclórico que te toca mais, da Juciana? Minha pergunta? Qual é o fato folclórico que te toca mais? Toca mais? Que toca a ti, né? Que me toca mais? Olha, eu acho que eu não poderia escolher alguma coisa assim que esse é o fato, porque eu trabalho com todas as manifestações, eu já pesquisei muito, eu tenho livros sobre brincadeiras infantis, eu trabalhei muito com folclore na escola, eu acho muito importante a aplicação do folclore na escola, mas não assim de chegar na sala de aula e dizer para os alunos, bom, hoje eu vou ensinar folclore para vocês. Não, a gente usa o folclore na escola como motivador, como foco motivador. E isso me toca bastante, tá? De repente está aí, né? A gente motiva o aluno através de um fato de folclore. Então, por exemplo, eu um dia queria ensinar meus alunos, era professora de desenho, queria ensinar a dividir circunferência. E meus alunos não havia jeito de querer dividir uma circunferência. A coisa mais difícil do mundo seria usar um compasso ou abrir um ângulo. Então, o que eu fiz? Tá, gente, então tá, não vamos mais mexer com isso, vamos fazer pandorga na próxima aula. Traga o material e vamos fazer pandorga. O professor de educação artística tem essas liberdades, né? E eu trouxe como modelo uma pandorga em forma de estrela, que precisava dividir a circunferência para fazer as pontas da estrela, uma quadrada, uma retangular, e é claro que eles quiseram a estrela. Eu disse, não, a estrela não dá para vocês fazerem, essa é só para olhar. Mas por que não dá para nós fazer? As professoras que estão me ouvindo sabem que se vocês disserem não para um aluno, não pode, aí é que ele vai querer fazer. E foi o que eles quiseram fazer, foi a estrela, e aprenderam nos astrais, aprenderam a usar o compasso e fazer a divisão dos ângulos internos. Então,
usei um fato do folclore como motivador. Eles quiseram dividir a circunferência para fazer a pandorga. Ou a criança vai querer medir um pedacinho de tecido para cortar no tamanho exato para fazer umas 5 Marias. Porque se tu quiser ensinar uma criança a costurar, ela vai dizer, eu não quero costurar. A mãe é que tem que costurar, não eu. Mas se ela quiser construir, fazer umas 5 Marias, ela vai aprender a medir, a cortar e a costurar isso. Então, acho isso muito importante, mas também não é a minha área agora. Amanhã, ou depois de amanhã, a Neuza vai falar sobre o folclore na escola. Eu não quero entrar no assunto da Neuza. A Neuza terá outros exemplos também para dar. Paula, nós vamos terminar aqui com uma pergunta da Cristi. Por que há essa divisão no Rio Grande do Sul? Vai ter que ser a última pergunta, porque agora o tempo está pegando. Por que há essa divisão no Rio Grande do Sul? Qual é a divisão entre tradicionalismo e regionalismo? É questão de gosto, questão de escolha. O movimento tradicionalista é um movimento grandioso, maravilhoso. Eu acho assim que é vital. Nós temos exemplos maravilhosos, as pessoas que frequentam o movimento, eles têm preservam os nossos valores e nos identificam. Mas o regionalismo não tem essa rigidez, mas também preserva os nossos valores. Não aceitam, não querem, por exemplo, o nativista, ele não quer se submeter ou ir a seguir aquelas normas e regras todas, mas ele continua amando a sua terra, o chão onde ele nasceu e usando a sua temática. É simplesmente uma questão de escolha, não há rivalidade, não há animosidade de ninguém em relação a isso. Até, pelo contrário, nós temos, de minha parte, da Comissão Gaúcha de Folclore, nós temos uma relação muito boa com o movimento tradicionalista. A grande maioria dos nossos membros da comissão são tradicionalistas também e nos orgulhamos disso, mas nós temos que saber diferenciar o que é espontâneo e o que não é espontâneo. Se o movimento tradicionalista é um movimento organizado da tradição, e o folclore é o estudo da cultura espontânea, então não é a mesma coisa, é separado. Compreendeu, Cristi? Está respondida? Que bom. Pessoal, então, tem muitas perguntas chegando, mas a maioria aqui é de cumprimentos à Paula, pela beleza da palestra, é uma mestra, é o mínimo que se pode dizer aqui. Então, bondade de vocês. Agradeço muito, Paula, e vamos dar andamento, então, para a segunda palestrante. Muito obrigada. Um abraço, um beijo no coração de todos. Obrigada, Paula. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Eu aproveito agora esse rápido intervalo e peço a gentileza que a nossa primeira secretária, a Aymara Bolsi, dê seu recado, que sempre interessa a todos. Microfone, Aymara, por favor. Aí. Pois é. Tudo bom, pessoal? Para quem não cumprimentei antes, aceite. Então, para hoje, nós temos um outro formulário a ser preenchido, certo? Que eu deixarei novamente. É um outro link, não é o mesmo link de ontem, certo? Eu deixarei aqui no chat a partir de agora e irei repetir ele ao longo dessa última hora de trabalho, tá? É bem tranquilo para preencher. Vocês façam as considerações que acharem necessário e todas as opiniões de vocês nós estamos lendo, né, Rogério? Estamos catalogando, olhando, considerando para que nós possamos aprimorar essas atividades que estamos proporcionando. Combinado? Então, vou deixar o link aqui no chat. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp, se preferir. Muito obrigada, Aymara. Então, as perguntas que ainda estão aí vão ser respondidas posteriormente, como a gente combinou, tá bem? Dando prosseguimento à noite de hoje, ouviremos agora a professora Lúcia,
outro ícone da Comissão Gaúcha de Folclore, que aborda o tema a dança no folclore. Vamos ao currículo. Lúcia Brunelli é coreógrafa, docente, pesquisadora e gestora nos segmentos culturais e artísticos, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduada em dança, mestre em Educação e Estudos Culturais, docente do curso de pós-graduação em dança da URGS, docente do curso de especialização em dança da PUC do Rio Grande do Sul, docente do curso de licenciatura em dança pela UBRA, coordenadora até 2017, diretora do Centro de Formatividade em Dança da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, coordenadora técnica do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore na gestão de Rosemarie Reis Garcia, diretora artística e coreógrafo do Grupo Monte Polino da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, coreógrafa e assistente da direção artística do CFI Os Gaúchos, coreógrafa e diretora artística do Bailado Gaúcho Folclore, Arte e Dança de Nova Prata, coreógrafa do CTG Aldeia dos Anjos desde 1996 e atual diretora artística. Tem trabalhos coreográficos premiados do Enarte desde 1996 até 2018. Medalha Mérito Cultural Lilian Argentina e Medalha Dante de Laetano, ambas da Comissão Gaúcha de Folclore. Prêmio Distinzione Comunità Italiana da Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul. As principais premiações internacionais com a Aldeia dos Anjos foram recebidas na Sicília, na Itália, em 2016, em Yunnan, na Coreia do Sul, em 2018, e em Maiorca, na Espanha, em 2019. Recebeu o prêmio Açorianos de Dança Folclore e Danças Étnicas da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, em 2018. Com a palavra, a nossa querida palestrante Lúcia Brunelli. Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e todos os colegas da nossa Comissão Gaúcha, né, também. Estamos promovendo esse encontro e esse curso aberto a todos os interessados, né, o que é uma coisa muito importante, porque cada vez mais nós que gostamos, que amamos essa temática do folclore, também queremos que mais pessoas gostem, assim como nós, se interessem, estudem e venham, se aproximem e comecem a fazer os seus trabalhos aí para cada vez mais a gente poder ampliar, né, esse nosso contexto dos estudos no Rio Grande do Sul, né? Bom, pensando na minha fala de hoje, eu tentei imaginar o que eu poderia trazer para vocês num formato um pouco diferente, né? Eu não gostaria de trazer nada tão conceitual e gostaria de trazer uma abordagem assim um pouco mais contemporânea, talvez mais do cotidiano, exatamente por se tratar de um assunto danças folclóricas, dança no folclore, né? Então, a gente tem aqui uma dicotomia, porque a gente, no Rio Grande do Sul, não tem danças folclóricas. Nós temos danças tradicionais e temos manifestações do folclore, né? Então, exatamente por isso eu gostaria de trazer assim um pouco um outro olhar, e um olhar também através das minhas experiências, das minhas vivências nesses últimos anos, como docente também, como coreógrafa, né? Uma vez que eu participo e transito nos ambientes culturais diversos, tanto o tradicional, quanto o popular, quanto o acadêmico, e então eu tenho um olhar assim um pouco mais amplificado, e eu gostaria de trazer assim alguma dessas experiências e convidar vocês também a refletir sobre essas questões, né? As questões das danças no folclore.
Bom, então, assim, o que eu pensei trazer para vocês? Nós temos, hoje, nós temos temos pesquisadores novos que estão agregando as suas pesquisas científicas através, principalmente, desse novo fenômeno, novo, eu digo assim, de 15 anos para cá, desse advento dos cursos de licenciatura, das graduações, não só licenciaturas como bacharelados, das graduações em dança no Brasil, né? O Rio Grande do Sul tem 5 graduações, hoje é um dos estados que tem mais graduações, tirando São Paulo, que está bastante espalhado, né? Nós temos por todo o Brasil, e nessas graduações nós temos disciplinas que estão ligadas às questões das danças populares folclóricas, e alguns cursos colocam as tradicionais, mas, em geral, eles se dedicam ao estudo das populares e das folclóricas, né, em todo o Brasil. Então, com o advento desses cursos, e dos cursos também de especialização, na pós-graduação, e alguns no mestrado, que os alunos também na área da educação vêm fazendo trabalhos sobre danças, a gente pode nós temos já um manancial um pouco maior de pesquisas, de textos e algumas publicações nessas áreas da dança, tá? Mas vejam bem, nós precisamos de muito estudo e não é à toa que não se tem publicações, né? Não temos muitas publicações que falem disso. Por quê? Porque a nossa dança brasileira hoje, ela está muito mais, ela vem mais no viés da dança popular do que da dança folclórica. Isso é um fenômeno cultural, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas não é de hoje. Vocês vejam que nós temos pouco material específico sobre as danças. Nós temos material de entorno. E muitas vezes, quando os alunos na graduação dizem, professora, não tem bibliografia para fazer o TCC e tal, claro, os alunos procuram o título, vão buscar o título e querem achar exatamente aquilo que eles precisam para a sua pesquisa. Mas a gente precisa mostrar a eles que essa bibliografia de entorno é que tem que ser buscada, né? Muitas coisas estão na bibliografia de entorno, mas ainda assim, sobre as danças, temos poucos materiais, poucas coisas publicadas, a não ser esses novos estudos, como eu disse agora, fruto de dissertações, algumas monografias que vêm surgindo a partir dos cursos, né? Então, eu trago aqui para vocês, primeiro, para a gente iniciar, né, uma coisa interessante, que são umas relíquias que a gente não encontra mais, mas que a gente precisa garimpar por aí. Há muitos anos eu venho garimpando materiais e muita bibliografia sobre isso, né, sobre, não só como folclore, sobre danças e fatos folclóricos e tal. E nós temos essa primeira bibliografia lançada aqui no Brasil, é um livro da Maria Amália Gifone. Essa edição aqui é de 1955, tá? Quando foi lançada a primeira edição, que é uma edição de uma sistematização pedagógica, tá? Desse material que fala de danças brasileiras. Ela era uma professora de educação física e que se ressentia da falta dessa orientação sobre as danças brasileiras, sobre essas manifestações, para ensinar seus alunos na escola de educação física. Hoje nós temos uma certa divergência aí, porque a educação física, a dança era ensinada na educação física, numa disciplina. Hoje, como nós temos os cursos de dança, né, institucionais, nas universidades públicas e algumas privadas e tal, a gente discute isso porque a dança tem esse componente da arte que a educação física não tem. Então, a dança tem que ser ensinada pelos alunos, pelos formados e formandos, enfim, pelos egressos dos cursos de dança, tanto licenciatura como bacharelado, né? Mas, enfim, nessa época, a Maria Amália Gifone lançou, então, esse material, e por muitos anos esse foi o único material que se teve publicado, né? Essa outra edição aqui é de 1994, me parece, a segunda edição,
de 94 já revista, 64, desculpa, já revista onde foram incluídas mais algumas danças que ela foi pesquisando aos poucos, né? E foi incluindo, então, nessa segunda edição. Tá? Então, é muito interessante a gente ver, porque o que ela diz até numa orelha aqui do livro, que é interessante, que ela diz que essa obra, pelo seu conteúdo e finalidade, que seria ensinar a dança na educação física, ela é o único trabalho do gênero que estava sendo reclamada como contribuição à divulgação do nosso folclore e da nossa dança nos estabelecimentos de ensino, ou seja, ensinariam aos professores da educação física para que eles multiplicassem para os seus alunos nas escolas, né? Depois ela diz que, obedecendo ao folclore e à didática ao mesmo tempo, ela se reveste de um aspecto cívico e pedagógico, tendo uma expressão artística, cultural e patriótica muito grande ao publicar esses livros, esse material. Então, é um material assim muito raro, os meus já estão assim super, né? Quando eu já consegui nos sebos, eles estavam já bastante antigos aí, e nós não temos, então, assim, muitos materiais publicados especificamente sobre danças, e sim do entorno, né? Para a gente poder discutir um pouco essa questão das danças no Brasil. Tá? Bom, as danças, na verdade, nós temos depois disso, nós temos uma publicação feita pelo Gustavo Cortes, lá no ano 2000, que se chama Dança Brasil. Tá? O Gustavo Cortes era um jovem pesquisador da Universidade de Minas Gerais, né? Ele é muito meu amigo, é um pesquisador há muitos anos, e ele tem um grupo Sarandeiros, que é muito conhecido no Brasil, que faz para folclore, né? Ele faz criações, composições em cima dos estudos da manifestação folclórica da dança de todo o Brasil. Ele publicou esse livro, mas ele estudou muito, hoje ele é doutor, fez mestrado, doutorado, ele dirige um dos cursos da universidade hoje em Minas Gerais. Então, ele publicou no ano 2000, né, esse livro, trazendo onde ele separa, inclusive, né, as danças aqui estão separadas por regiões, tá? E ele traz, então, aqui ele traz aqui uma sequência de cada uma das danças, mas danças avulsas, não muito contextualizada, né, dentro desse enredo do folclore, né? Bom, então, assim, ó, pessoal, esse trabalho das danças nós não tínhamos, me reportando ao tempo do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, que era o órgão que estudava e que se preocupava aqui no Rio Grande do Sul com esses estudos, com essas pesquisas, né? Eu trabalhei lá nesse período da professora Rosemarie Reis Garcia, nossa querida Rose, nossa querida professora Lília, uma argentina, a nossa querida prof. Paula, que está aqui conosco ainda, né? As outras duas não estão mais. E quando eu cheguei no Instituto de Folclore, eu era aquela jovem... Pretendo ficar muito tempo ainda. Claro que sim, né, Paula? Claro. Estamos aqui, né? A Paula encabeçou muitos anos a nossa comissão e salvaguardou muitas coisas ainda aí que nós estamos hoje tentando ampliar e tal dentro da comissão, né? Inclusive, a Cristina Wolfenbittel, que ontem fez uma brilhante palestra, foi discípula da Rose, era uma jovem também entrando na universidade, a quem a Rose instrumentalizou e trouxe, né, encantou com aquela forma que ela tinha de encantar as pessoas e fazer as pessoas amarem as coisas do folclore, como ela e todas nós que nos contaminamos com isso, a Cristina enquanto sua aluna, o Roberto Castellarin também, que era da área da música, muitos jovens alunos dela seguiram esse caminho, né? E hoje estão aí, né? Hoje a Cristina
não temos substitutos, mas a Cristina dirige essas cadeiras hoje, essas disciplinas hoje na universidade, está formando seus alunos também e tentando plantar essa semente para que os alunos na universidade também venham a se interessar e levar para frente esses trabalhos, né? Nós temos na área acadêmica muita resistência, como em outras áreas, mas enfim, né? A Cristina já falou sobre isso ontem. Nós temos muita resistência dos próprios colegas dessa área da cultura e os acadêmicos da ciência com relação ao folclore, porque eles não têm esse conhecimento, por falta de conhecimento, então eles sempre pensam que o folclore é engessador, eles não entendem essa dinâmica do folclore, que ele acompanha a vida e o desenvolvimento do homem, do ser humano ao longo dos tempos, né? Eles têm o folclore como algo engessador da cultura. Então, nós temos muita resistência, e a Cristina passa por isso na universidade, no departamento dela, eu passo por isso, a Cristina trabalha com a música, eu com a dança dentro da universidade, e a gente precisa e quer ter esse reconhecimento, né, e ter um espaço garantido para que os nossos alunos possam realmente ter esse respeito e poder continuar, porque são todos muito jovens, então eles precisam realmente continuar o trabalho que foi começado há muitos anos atrás e que nós esperamos que continue, né, profícuo aqui no nosso estado e por todo o Brasil também, né? Então, na verdade, nós precisamos também sempre fazer o encantamento desses alunos, mas esse encantamento, que eu sempre chamo de encantamento, é isso, é levar para eles o conhecimento, é mostrar para ele a beleza e a riqueza disso tudo que nós temos, que está aqui do nosso lado. Como a Paula acabou de dizer, nós temos folclore nas nossas famílias, né? Na nossa história de todo dia, na maneira como nós comemoramos as nossas coisas em família, em grupo, as nossas tradições regionais que nós mantemos, né? E transformamos isso em identidades, embora as identidades hoje sejam bastante fragmentadas nesse mundo contemporâneo, mas nós buscamos isso e queremos reconhecer e queremos que as pessoas reconheçam isso, né? Não fazer como essa professora que a Rose acabou de desculpa, a Paula acabou de citar, a professora na escola dizendo que naquela escola não tinha folclore, né? Então nós queremos que as pessoas conheçam, que as pessoas estudem ou busquem um pouco de conhecimento no sentido de se dar conta de que o folclore está impregnado na nossa cultura, na nossa volta, no nosso dia a dia, e que muitas são as manifestações que nos cercam, né? Bom, mas então eu comecei a trabalhar com a Rose nessa época, quando eu cheguei no Instituto. Em seguida, a Rose me chamou para ser coordenadora técnica dela, e eu muito aprendi com a professora Rose, com a Lilian, com a equipe de pesquisa ali da Paula, da Sônia, a equipe de pesquisa do IGTF, que na época produzia muito, estudava muito, pesquisava muito, publicava, e a gente foi aprendendo muitas coisas, e infelizmente, né, houve essa interrupção com a ida precoce da Rose, mas, enfim, ela nos deixou muitas coisas, um legado muito grande, e esse carinho e esse afeto que nós temos por esses estudos, né? Lá nessa época, a Rose me deu uma tarefa que era um desafio, dizendo o seguinte: o IGTF não tem nada sobre danças brasileiras, porque o IGTF, na época, fazia um circuito de cursos, que ele dava cursos no interior, sobre folclore gaúcho, folclore do Rio Grande do Sul, enfim, como um todo, os estudos sobre as manifestações folclóricas no Rio Grande do Sul, e não tinha nada sobre danças brasileiras, exatamente porque eu disse para vocês, nós não tínhamos, né, quase material na época, e ela me deu essa tarefa e esse desafio, como eu já era da área da dança, me interessava por isso, para que eu buscasse, estudasse, fizesse apostilas e fosse propagar isso pelo Rio Grande do Sul afora, né?
Então, eu produzi um material sobre danças brasileiras e andei por esse Rio Grande do Sul afora, ministrando cursos, principalmente para as professoras, né, para a rede municipal, em várias cidades no Rio Grande do Sul, que queriam usar isso como um elemento pedagógico, mas não tinham conhecimento, né? Claro que eu, sendo da área da dança, facilitava, porque eu dava aula e sempre gostei de dar aulas práticas, teóricas e práticas, né? Até porque as professoras precisavam aprender para passar para os seus alunos, né? Bom, então esse foi um grande desafio inicial, assim, e a partir daí eu continuei com o estudo das danças brasileiras e até hoje eu ministro disciplinas na universidade sobre danças brasileiras também, onde eu tenho que fazer um trabalho mais ou menos como o que a Cristina passou ontem na palestra dela. Nós precisamos, então, contextualizar esse folclore, fazer os alunos conhecerem o que é folclórico, fazer mostrar essa conceituação toda do fato folclórico, tudo isso para, a partir daí, chegarmos na dança. Né? Porque a dança é uma forma de expressão, nós usamos o corpo e nós não podemos trabalhar com isso simplesmente ensinando coreografias para os alunos fazerem passos para lá e para cá, sem que isso tenha sido contextualizado, exatamente porque as danças folclóricas precisam desse contexto, né? Elas estão dentro de um local, elas vêm de portadores dessa manifestação, então nós precisamos trabalhar com isso e mostrar esse valor para os nossos alunos, para que eles possam entender o que eles estão fazendo ali, não estão decorando uma coreografia e vão passar para os seus alunos a partir daí, né? Bom, claro que no momento que nós estamos na academia, passando para os nossos alunos, ensinando uma dança para os nossos alunos, nós já não estamos ensinando uma dança folclórica, né? Já é um outro momento, onde nós estamos usando esse fato folclórico teórico, mas a gente vai ensinar essa dança na prática e ela já não é mais uma dança folclórica, tá? Ela já não é mais espontânea, ela sai daquele lugar, daquela comunidade onde ela foi pesquisada, estudada, né? Por aquelas pessoas que são portadoras do folclore, e ela passa por um outro ambiente, no nosso caso, um ambiente na universidade. Os nossos alunos, licenciados, né, vão ensinar para os seus alunos. Então, isso já é um processo de popularização dessa dança, porque vocês vejam, cada pessoa, especialmente o que é passado através do corpo, cada pessoa que passa uma informação para outros alunos, e esses alunos passarão também para os seus alunos, né? Essa dança sofre uma certa modificação, até porque depende da possibilidade do gestual, uma potencialidade física de cada um, né? Eu posso levantar mais meu braço, menos o meu braço, eu posso girar mais, eu posso girar menos, eu não consigo me abaixar e ir até o chão, ou eu consigo ir até o nível médio. Então, cada pessoa que vai ensinar vai trazer uma certa modificação, né? E faz com que essa dança já, claro, a partir desse momento que ela não está mais nesse ambiente, ela já não seja mais uma dança folclórica. Aí depois eu vou trazer um exemplo de uma pessoa no Brasil que trabalha e tem uma discussão bem aprofundada sobre isso, né? Bom, eu trabalhei com a professora Nilva Pinto, que é um ícone que nós chamamos hoje, até dentro da academia, da dança na escola, que nem se falava em dança na escola, hoje tem essa disciplina que é dada nos nossos cursos de licenciatura. É um trabalho que é feito exatamente para, que também, como diz a Paula, não posso adentrar nesse assunto, porque vai ser matéria da professora Neuza, que vai trazer, e as nossas outras colegas que vão trazer esse assunto, né? Mas a gente precisa falar nele porque a dança folclórica ou a dança popular, enfim, né? Essa dança deste cunho, a partir dos estudos do folclore,
elas se prestam muito tem a funcionalidade, digamos assim, pedagógica, né? Onde nós podemos levar isso para os alunos com mais facilidade do que propriamente dita uma outra dança, ou o balé, que é uma dança codificada, é uma dança que exige um outro trabalho. A dança, essa nossa dança é uma dança social, é uma dança que agrega a todos e tem, então, uma finalidade pedagógica educativa bastante importante. Todas as crianças, os jovens, os adolescentes podem fazer essa dança, seja alto, baixo, gordo, magro, se tenha capacidades físicas, mais potência física ou menos, ela é uma dança agregadora, então ela se presta muito para o contexto escolar, né? E a gente tem usado muito, especialmente nesse momento onde a dança é uma grande polêmica, não só a dança, a música, enfim, as manifestações artísticas, né? As professoras que estão aqui me assistindo podem confirmar, né? Os nossos alunos, os alunos adolescentes, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, eles só querem saber de funk, eles só querem dançar funk no recreio da escola, com os grupinhos, tu encontra os grupinhos reunidos, né? Só ouvindo funk, só dançando funk, é isso que interessa. E, na verdade, o que eu digo sempre é que eles não têm conhecimento de outras coisas, muitas vezes. Não têm acesso a outro tipo de dança que não seja a dança midiática, que não seja essa informação que vem pela televisão, que não seja essa informação que vem pelo concurso do Faustão, que vem por todos esses meios aí, que são os meios que entram na casa de todos os brasileiros apertando um botãozinho, né? Então, o que eu digo sempre para os meus colegas? Nós precisamos levar isso para os alunos. Eles não fazem, não gostam, nunca ouviram uma música erudita, nunca viram uma dança, não reconhecem, nunca ouviram um balé, um jazz, uma dança de salão, uma dança folclórica, uma dança popular. Eles nunca viram isso, não conhecem, nunca cantaram uma canção folclórica, eles não conhecem nada disso. Então, a gente precisa levar para eles, mas levar de uma forma acessível e não de uma forma, digamos assim, muito acadêmica, muito rigorosa, né? E aí também entra a questão da nossa própria dança gaúcha, que, como dizia Paulo, o nosso movimento tradicionalista gaúcha está aí com todos os seus méritos, tem conservado, tem mantido essa nossa tradição ao longo de muitos anos, né, cuidando, defendendo isso, mas, na verdade, é a nossa dança que ela é uma dança tradicional e não é uma dança folclórica. E a dança tradicional ela é codificada, ela é regulada pelo movimento tradicionalista, ela segue o manual. Então, assim, as pessoas, para aprenderem a dança gaúcha, não é tão simples hoje, né? Tem uma série de códigos que precisam ser aprendidos, a perna só pode ir a 45 graus, o braço não pode virar para um lado, a cabeça não pode virar para o outro. Então, eu digo que ela é um pouco difícil para ser aplicada na escola, dependendo da idade dos alunos, né? Então, como eu penso que a dança é educativa, ela tem esse compromisso com a educação, não precisamos nos pautar por esse rigor, né, inclusive dos manuais da dança tradicional na escola. Claro que os alunos têm os momentos na escola onde eles vão aprender essa dança, especialmente em datas, né? A gente sabe que a escola tem o seu calendário e tem suas comemorações já organizadas, né, para o ano. É o dia do índio, é o dia da árvore, é o dia do gaúcho, é o dia, enfim, né, a Semana da Pátria, onde essas danças entram bastante em voga, onde os alunos aprendem todos a dançar o pezinho, a cantar o maçanico, a tomar o chimarrão e aprendem um pouco sobre a nossa cultura gaúcha, né? Ali naquele momento ali, depois também, já mais adiante, no fundamental, eles têm já os estudos rio-grandenses e tal, né? E essa dança, como ela está a serviço da educação, né, ela pode ser um pouco mais livre, um pouco mais solta, e a dança brasileira, como um todo, ela
a dança popular, ela favorece isso, né? Exatamente porque todas as crianças podem dançar, todos os adolescentes podem entrar na roda, pode errar, ela é muito simples, muito fácil. Tu coloca um grupo dançando numa ciranda de um momento para outro, tu não precisa usar códigos, ensinar muitas coreografias complexas para dançar uma ciranda brasileira, né? Tu vai congregando aqueles alunos, convidando os que querem dançar, tu vai ensinando as marcações, vai ensinando o ritmo, tu vai levando a música, os alunos vão aprendendo e vão curtindo dançar uma ciranda, porque é muito simples. Ninguém vai reprimir, vai dizer, olha, tu estás com o pé errado. Não, tu erraste a mão. Não, a cabeça é para o outro lado, gira para o outro lado. A dança popular, ela é muito... digamos assim, ela é politicamente muito correta, ela é muito democrática, ela permite todas essas coisas, né? Então, as pessoas são convidadas realmente a essa integração, né? Então, ela é uma dança que ela está realmente muito... Ela é muito fácil, muito bom para que a gente possa aplicar na escola, claro que juntamente com fazer um trabalho conjunto com o professor de arte, com o professor da linguagem, professor da história, se pode fazer um trabalho interdisciplinar para que elas realmente entrem num contexto, né? E produza resultados interessantes naquele currículo, né? Bom, eu também vinha falando para vocês da professora Nilva Pinto, ela começou esse trabalho de danças escolares, ela era uma professora de educação física, mas era bailarina, começou com o grupo mais antigo daqui do Rio Grande do Sul, que está hoje ainda presente, ainda trabalhando, que é o Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos, dirigidos por ela. Ela faleceu agora em 2020, com 86 anos, e nunca parou de trabalhar, nunca parou enfim, de desenvolver coisas, fazer esse trabalho que ela chamava, ela denominava de adaptações sobre temas folclóricos, era o trabalho que ela fazia com o grupo. Eu dancei nesse grupo muitos anos e depois disso fiquei auxiliando a professora Nilva e, enfim, até o ano passado ainda fiz para ela o aniversário de 60 anos do grupo, que era o sonho dela, fiz uma coreografia de presente para ela, coloquei ela no palco com as antigas alunas dela, as primeiras alunas, né, eu inclusive, e foi um momento muito bonito e ela faleceu, foi em 2019, em dezembro, e ela faleceu em 2020. E a professora Nilva começou a disseminar nas escolas essa ideia da dança que ela chamava de dança folclórica, porque na época não existiam estudos que delimitassem esse estudo do folclore, dos fatos folclóricos e da dança popular, né? Então, a professora Nilva foi uma das precursoras mesmo da implantação dessa dança na escola. Ela trabalhou em muitas escolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul e trabalhou em escolas privadas, inclusive, e levou... tem muitos alunos espalhados por aí, eu digo pelo mundo, porque tem alunos fora do Brasil, inclusive, que passaram a amar essa matéria em função da professora Nilva, né? Então, foram as pessoas assim que mais me introduziram nessa área da dança, e a partir daí também eu sempre busquei outros estudos na área da dança contemporânea, enfim, do jazz, do balé, mas sempre voltada a essa questão dos estudos da dança folclórica, da dança popular, da dança brasileira e da dança gaúcha, né? Comecei a me interessar muito pela dança gaúcha e foi quando eu ingressei no CTG aqui, comecei lá no CTG 35, né, Ivo? Começamos lá, a filha do Ivo, há muitos anos atrás, foi minha aluninha do grupo lá no 35, e nós começamos a fazer um trabalho lá. Quando o 35 não tinha mais grupo de dança, eu levei um trabalho para lá, que não era de dança tradicional, porque não existia, na época, esses regulamentos todos que o MTG tem. A gente seguia mais ou menos algumas coisas do manual, do Paixão e do Lessa, lá de 1956, mas eu já fazia um trabalho de composições coreográficas também e usava as danças tradicionais como base para o trabalho de lá, né?
trabalhei com um grupo adulto de lá, que eram todos jovens, adolescentes, filho do Romeira, a filha do Lessa, o Renato Borghetti, eram todos os filhos dos nossos grandes tradicionalistas do Rio Grande do Sul aí, que faziam parte, eram os meus alunos lá. E a partir daí também fui chamada pelo Aldeia dos Anjos, em 94, fiz uma coreografia lá para o Festival do Mobral na época. Em 96 fiz a minha primeira coreografia e a partir daí continuei com a Aldeia até hoje, né? E estabeleci como o pessoal diz que é uma escola, né, dentro do Aldeia dos Anjos. Mas, enfim, venho desenvolvendo um trabalho há muitos anos lá, onde eu faço uma orientação também para as danças tradicionais, não trabalho lá com danças tradicionais, mas faço uma orientação como um todo, né, na área da dança, no gestual, enfim, uma série de coisas. Faço os alunos estudarem, buscarem conhecer o que eles estão fazendo e trabalho como coreógrafa a partir de contextos e de temas da cultura gaúcha, tá? É o que eu venho desenvolvendo há muito tempo, porque eu acho que esses jovens também não precisam entrar no CTG só para aprender a dançar e para os concursos, não conhecer mais nada além disso, dentro do próprio CTG, que é o que acontece muito, que eu vejo muito e vivencio muito isso, né? Então, a gurizada quer participar de festivais de dança, quer viajar, quer fazer apresentações, ficar com o seu grupinho, mas uma coisa muito importante é isso, é esse conhecimento que eles precisam buscar e disseminar ali dentro, né? Então, eu busco, procuro, me dedico a isso e às vezes até chateio os alunos, que eu faço eles estudarem, né? Mas eu acho que tem rendido alguns frutos por aí, né? Bom, também eu diria para vocês o seguinte, o que eu acho, nós trabalhamos, no meu caso, trabalho muito com dança, mas nós precisamos estudar muito, nós precisamos embasar muito os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, os nossos estudos. Nem todo estudo é uma pesquisa, gente. Também a Cristina falou sobre isso ontem, as pessoas, até mesmo no próprio movimento, nós vamos fazer uma pesquisa, faz uma pesquisa sobre o tema para apresentar lá na Enarte. Isso não é uma pesquisa, a gente faz um estudo, a gente busca esse conhecimento, a gente busca bibliografia, a gente faz uma interação a partir desses assuntos, mas isso não é uma pesquisa. Uma pesquisa tem um momento, tem vários momentos, né, que foram destacados ontem, mas, para mim, o momento mais importante, que eu acho mais significativo na pesquisa, é a análise. Não adianta buscar dados, coletar dados, fazer uma busca da bibliografia, se tu não fazes uma análise desse material, né? Se tu não fazes as ligações e apresenta os resultados disso. Isso sim é uma pesquisa, né, que precisa ser feita e nós temos a Comissão Gaúcha que está muito dedicada a isso e nós queremos cada vez mais mostrar que isso é necessário. As pessoas dizem, eu conheço isso, eu fiz pesquisa. Bom, vamos ver que pesquisa você diz que está fazendo, né? Então, mas a gente precisa fundamentalmente ler muito os autores e os autores principais, né? Não se pode falar de algum assunto, tu indo na internet, fazendo um recorte e cola, né? E achando que está entendendo desse assunto, né? As profs aqui podem me ajudar e dizer que é isso que os nossos alunos fazem. Estou falando até na área acadêmica, não estou falando dos alunos da escola que vão lá buscar de uma maneira mais simples, mas os próprios alunos da academia vão fazer os seus TCCs e tal, e faz um recorte e cola da internet que a gente não pode nem imaginar de onde saiu, né? Então, o que é importante é que se possa ler, fazer uma revisão nessa bibliografia sobre o tema que nós queremos estudar, que nós estamos abordando. Então, se nós estamos estudando sobre o folclore, sobre as manifestações do folclore, sejam elas quais forem, nós precisamos, pelo menos, ter noção de uma bibliografia básica, de autores importantes, né? Esses autores são do passado. Ok, eles podem ser os autores do passado que iniciaram esse trabalho,
mas que serão sempre os autores que nos trarão as referências, e a partir deles virão os novos pesquisadores. Estarão escrevendo seus artigos, né, segundo alguns pesquisadores anteriores, né? Eu cito aqui alguns muito importantes, o Silvio Romero, que foi um pioneiro dos estudos do folclore no Brasil, lá no século XIX, o Câmara Cascudo, que tem uma vasta obra que precisa ser analisada, estudada, lida em algum momento, né? Depois o Mário de Andrade, que inclusive nos traz esse aspecto das danças dramáticas brasileiras, e que deixa aí os seus discípulos, depois também morre prematuramente, mas deixou como discípulos o Rossini Tavares de Lima, a Julieta, a Alneida Alvarenga, que depois fundaram a Escola de São Paulo, né? E que são também precursores e publicaram muitos materiais que nos orientam até hoje, né? Nós temos aí o Darcy Ribeiro, por exemplo, me inspira muito com aquela obra maravilhosa do povo brasileiro, e como eu trabalho com danças brasileiras, esse contexto é muito importante, né? Nós temos nossas estudiosas, nossas autoras aqui no Rio Grande do Sul, a professora Rose, a professora Lilian, a professora Paula, a professora Ilka, que foram as pessoas que... Todas mulheres, vejam só de que universo nós estamos falando, né? No universo super masculino desse nosso meio da tradição gaúcha, mas as mulheres se destacaram muito com as suas pesquisas, suas publicações, né? E nos trazem esses materiais de referência até hoje muito importantes, né? A gente tem muitos cruzamentos aí que podem ser feitos e devem ser feitos, no meu caso, especialmente, falando de dança, e acho que também em outros contextos das manifestações, com os antropólogos. Eu gosto muito do Roberto da Mata, que trabalha sobre as identidades brasileiras. A gente tem atravessamentos aí, né? Inclusive, que nos instigam o pensamento. Eu gosto muito do Stuart Hall, que é um dos fundadores lá do Centro de Estudos Culturais na Inglaterra. Para mim, ele me orienta muito no sentido da contemporaneidade, porque esse mundo contemporâneo é um mundo muito louco, e nós que trabalhamos com alunos precisamos ter isso bem presente, né? Ele nos fala sobre essa identidade cultural na pós-modernidade. Ele tem um livrinho que é muito simples e muito bom de ler, que é dos estudos culturais, onde ele nos fala que as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno. Então, esse cara, assim, é um cara que estuda muito essas questões, né? E nos coloca uma reflexão a respeito de que mundo nós estamos vivendo, né? Que valores são esses que nós temos hoje no nosso mundo contemporâneo, né? E aí a gente faz uma ligação muito interessante com o folclore, com as nossas manifestações e com as questões também do popular, né? O que está acontecendo hoje? O quanto que essas questões midiáticas estão invadindo esse território dos nossos estudos, né? E estão nos possibilitando entender o que acontece. Bom, sem essas referências que nós trazemos do passado, nós não teremos referências para o futuro. Então, isso é uma coisa óbvia, em princípio, para nós que estudamos essas relações com o folclore, né? Eles nos referenciam tudo isso, né? Então, quando as minhas queridas colegas falam lá do chazinho, das cantigas, dessas tradições que vêm se perpetuando através das gerações, nós estamos falando disso, nós estamos falando dessas tradições, dessas referências que nos vêm simplesmente das nossas famílias. Nós podemos depois ampliar isso e passar para o contexto das nossas comunidades, das nossas regiões, do nosso país, né? Mas simplesmente podemos iniciar referenciando isso dentro das nossas famílias, né? Todas as nossas histórias, o seu Severino, que conta tantos causos aqui, nossos do Rio Grande do Sul, dessa nossa vida
campeira. Então, isso tudo, gente, é de uma riqueza e nos referencia a nossa vida presente, né? Embora estejamos todos ligados e vivendo na contemporaneidade. Então, dizer que o gaúcho é menos gaúcho porque ele está lá em cima de uma moto, camperiando na moto e atendendo o celular, porque se vocês se convivem no campo e eu convivo, hoje a gurizada está lá de moto, muitas vezes, né? E falando no celular, e chega em casa e vai aquecer sua comidinha no micro-ondas. Ele não é menos gaúcho por causa disso, né? Em função disso. E sim, né? Nós estamos vivendo essas questões da contemporaneidade, né? Mas nós que estudamos vamos analisando tudo isso e tentando nos inserir neste contexto, né? Essa dinamicidade é muito importante para que a gente possa compreender esses fenômenos. E a dança também entra aí com essa dinamicidade, né, pessoal? Bom, vamos ver aqui. O que mais? Eu falaria para vocês também, nós temos uma infinidade de grupos no Brasil hoje, já não falo mais, deixei um pouquinho de lado os nossos grupos de dança tradicional dentro do CTG, porque eles fazem danças tradicionais, né? Estão ligados e muito envolvidos com isso. A gente trabalha muito, eles são dedicadíssimos, fazem espetáculos, danças maravilhosas, e realmente é um espetáculo para que não nos deixa devendo para nenhum espetáculo aí do centro do país e tal, né? Mas fazemos danças tradicionais, né? O momento que nós temos de trabalhar um pouco mais essa questão até da história e dos temas da cultura gaúcha tem sido esse momento das composições coreográficas que hoje é possível fazer nos festivais, no Enarte, que são as composições coreográficas de entrada e saída, e o pessoal tem se dedicado a usar esses temas da história e da cultura gaúcha, né? Eu mesma trabalho com isso e faço questão de que isso seja muito elaborado e muito estudado, e vim fazendo isso ao longo de muitos anos, e sei que fui precursora para muitos e muitos CTGs que estão aí hoje fazendo esse trabalho. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que é um caminho muito sério e muito interessante dentro do movimento, né? Mas, seguindo no estudo das danças brasileiras, né? Trabalho das danças brasileiras em cima das matrizes da formação do povo brasileiro, em cima das matrizes africanas. Bom, primeiro começamos, então, com um estudo sobre os indígenas e o que eles nos trazem, o legado deles. A partir daí, a partir da africana, que nos traz uma infinidade de coisas para a nossa corporeidade brasileira, essa corporeidade que movimenta o centro do corpo, o que a nossa cultura europeia não permitia. É uma dança de extremidades, né? A dança europeia, que enfim, ela é uma dança que polarizou as danças aqui no Brasil em vários lugares, inclusive no Rio Grande do Sul, nossas danças de origem europeia, portuguesas, espanholas, que dão origem às nossas danças, principalmente, né? E essas matrizes vão impregnando, e eu preciso fazer que os alunos compreendam por onde passa esse corpo brasileiro, esse corpo que se move a cabeça, move o tronco, e faz um trabalho, desenvolve um trabalho de dança muito rico. As danças brasileiras se dividem assim numa infinidade de aspectos que eu poderia trazer para vocês, mas não tenho mais tempo, né, Érica? Tenho quantos minutos, Érica? Por volta de 3 agora. 3? 3 a 4 minutos. Meu Deus. Perguntas aqui. Bom, então eu vou dizer para vocês rapidinho, assim, nós temos danças de influência negra, moçambiques, maracatu. Eu ia falar de muitas danças para vocês aqui, dar muitos exemplos, mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso, né? Infinidade de danças que circulam pelo Brasil.
podemos dividir, inclusive, como o Gustavo Cortes faz, por regiões do Brasil, nós podemos dividi-las por aspectos, o religioso, nós podemos dividir pelos aspectos da influência indígena, ibérica, negra, nós temos uma infinidade, uma riqueza e uma diversidade de danças brasileiras que precisa, assim, é uma coisa maravilhosa para se estudar, a gente se encanta, eu gostaria muito que alguém mais se encantasse, além dos meus alunos, né? Eu estou muito e sempre à disposição para trabalhar, gostaria muito de dar um curso prático, eu aqui, vocês vejam, eu não consegui nem falar tudo, quanto mais trazer imagens para vocês, que eu tenho materiais incríveis, né? Que eu poderia ilustrar essa fala, mas isso demandaria bastante mais tempo, né? Os cantos de trabalho também nos incitam danças, todas as manifestações brasileiras hoje nos incitam, e o trabalho que eu tenho feito muitas vezes faz um aproveitamento, que a Paula disse que eu ia falar, mas não vou ter tempo, Paula, de falar da projeção, das danças de projeção, que é um aproveitamento da dança, dos fatos folclóricos, e eu tenho feito bastante esses trabalhos. Eu fiz, inclusive, isso quero falar uma das coisas. Por exemplo, eu usei um trabalho da professora Lilian, a professora Lilian ainda vivia, ela me concedeu esse trabalho, essa pesquisa dela, escreveu de próprio punho a autorização para que eu usasse. Eu estive estudando com ela na casa dela, levei ela para conversar com os meus alunos lá da Aldeia dos Anjos, e eu fiz um trabalho sobre o boizinho de Tramandaí, que foi ela que pesquisou. Tá? Eu fiz uma composição coreográfica, tá? A partir desse fato folclórico pesquisado pela professora Lilian, lá em Tramandaí. Então, ela gostou muito do trabalho, claro, não é uma dança folclórica, mas é um aproveitamento, né? Tem uma funcionalidade isso. Então, ela me concedeu e ela mostrou para os meus alunos, nós mostramos como esse fato folclórico acontecia lá em Tramandaí, como é que eram como eles se vestiam, qual era o contexto, os personagens, tudo isso. Fizemos uma composição musical e fiz uma composição coreográfica a partir disso. Então, eu tenho feito muitos trabalhos aplicando, então, esses temas históricos, esses temas folclóricos, oriundos de pesquisas folclóricas, nos meus trabalhos, inclusive dentro dos CTGs e tal. Moçambique, trabalhei em Osório, fiz uma composição coreográfica a partir do Moçambique, lá na terra deles, né? Fiz cavalhadas em Gravataí com o pessoal do Litoral Norte, trabalhei temas sobre a escravidão, a corporeidade negra também, com a Aldeia dos Anjos, quando se comemorou os 150 anos da abolição. Então, assim, eu venho buscando fazer isso, né? Então, não trabalho as danças populares nesse momento, mas trabalho, sim, um aproveitamento das manifestações folclóricas da dança, né? Queria contar para vocês os projetos do Jongo da Serrinha, os projetos dos Chachados, da Paraíba, mas é pouco tempo e não vou ter essa possibilidade. Quem sabe a gente, num outro momento, faz uma outra edição aí do curso e a gente possa fazer presencial, onde eu consiga trazer, até ilustrar para vocês, trabalhar e nós possamos dançar juntos e para que vocês gostem e apreciem e aprendam também bastante sobre as questões das danças brasileiras, tá? Então, é isso, gente. Fico aberta aí para as perguntas, né? Fico devendo muitas coisas ainda, sobre esse tema, mas numa outra oportunidade. Muito obrigada, Lúcia. Além de diversos elogios, temos algumas perguntas, eu vou reduzir um pouco, infelizmente, pelo nosso tempo. A Aymara pergunta: a dança pode ser considerada patrimônio material ou imaterial? Patrimônio imaterial, tá? Porque ela não é palpável, né? O patrimônio material brasileiro ele é especialmente ligado às questões das construções, às questões museológicas, às questões das igrejas, enfim, né? Do patrimônio material.
E as questões todas dos saberes e fazeres compõem o patrimônio imaterial brasileiro, que, graças a Deus, o IFAM se dedicou a estudar, abriu um livro de ouro do patrimônio imaterial brasileiro, onde nós temos, inclusive, danças como o jongo, nós temos a capoeira, nós já temos outras danças cadastradas aí, Aimara, e é muito bom a gente poder trabalhar isso na escola. Pergunta da Neuza Floriano. A Aimara até tinha outra pergunta, mas eu vou dar o espaço aqui para a Neuza. Para que o folclore fosse largamente difundido em todos os aspectos, não seria interessante colocá-lo como conteúdo no ensino fundamental? Sim, e as professoras que fazem parte da comissão aí há muito tempo, há muitos anos, né? A Paula, a Dinara, a Luciane, estou vendo aqui algumas na minha frente aqui, fizemos alguns movimentos, né, na época do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, para inserir o folclore na escola, junto à Secretaria Estadual de Educação. Muitos movimentos, né, Paula? Em outro momento a gente pode, talvez vocês possam falar sobre isso no dia do folclore na escola, né? Mas saiu a lei que introduz folclore na educação. Só esqueceram de fazer uma lei que coloque folclore na formação dos professores. Exatamente. Não tem na faculdade, mas tem que dar na... É isso que eu ia dizer. Então, assim, não adianta estabelecer um folclore na escola sem ter os professores que possam trabalhar e ministrar isso. Então, essa questão ficou defasada e nós esperamos, então, através das licenciaturas, que a gente consiga instrumentalizar os alunos, né, para que os alunos professores, para que eles possam multiplicar nas escolas. Isso realmente é um sonho. Lúcia, muito obrigada. As perguntas que não foram respondidas aqui vão ser depois respondidas através do WhatsApp, ou através de um filme que a gente fizer, de um vídeo. Tudo vai ser feito para que todas as perguntas sejam respondidas. E também o curso que tu queres fazer, Lúcia, todo mundo quer fazer também. Curso contigo, né? Que bom. Eu vou agradecendo a Lúcia, eu vou terminar aqui a minha fala e depois eu passo a palavra para o nosso presidente Rogério. E nós agradecemos a presença de todos nessa noite memorável e esperamos cada um de vocês, nossos queridos participantes, amanhã às 20 horas, com a terceira aula do curso de folclore, que será proferido pela professora Neuza Marli Bonasec. Ela vai falar sobre brinquedos e brincadeiras e folclore na escola. Em seguida, haverá uma mesa virtual com as professoras Estela Paim Lemos da Costa e Aimara Bolsi, com mediação de Márcia Borges. Da minha parte, boa noite a todos. Até amanhã. Amanhã é feriado, mas para a cultura, para o folclore, não tem feriado. Tem sentir, tem fazer, tem amor. Boa noite a todos. Muito obrigada. Passo a palavra ao Rogério. Boa noite. Muito obrigado, Érica. Obrigado, professora Lúcia, professora Paula. Mais uma noite super legal. Eu disse que, desde o início, não daria tempo de fazer tudo. Nós vamos pegar as perguntas, passar para a professora Lúcia e a professora Paula. O que for possível, a gente já responde fazendo um vídeo e nós vamos ampliar isso. Você sabe que às quartas-feiras a gente tem o programa Saberes e Fazeres, o Folclore em Foco. Não vai ter nessa, porque nós vamos fazer ele sábado. E porque tem aula amanhã, né? Então nós não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então transferimos para o sábado, que é o dia do chimarrão, e a gente vai fazer um programa falando dos mistérios ocultos no chimarrão com Wilson Tubino. Então a gente selecionou, como eu já disse para vocês, a nata aí do pessoal para conversar no nosso curso. Vai ter muitas dúvidas e o nosso intuito é esse, é proporcionar para vocês que as cabecinhas gerem dúvidas e vocês cresçam buscando as respostas também. E agradecer a presença de todos vocês, os nossos vice-presidentes, o Marco Aurélio, que está aí, e a Renata Plex, muito obrigado, a nossa diretoria, a Aimara, professora Paula, a Mara Muniz e o Daniel Zardo, nosso presidente do conselho, o Ivo Benfato,
Muito obrigado a todos e os nossos queridos colegas, como são vocês agora, nossos colegas de Comissão Gaúcha de Folclore. Muito obrigado por mais essa noite super legal e que rendeu bastante. Certinho nos horários, 21h59. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Amanhã, como disse a Érica, Neuza Sec e as nossas professoras Aymara, Estela e a Márcia Borges. Um beijo para todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tudo é bom para todos. Com Deus. Boa noite, até amanhã, povo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, boa noite. Márcia, todo mundo. Boa noite.